Bom, vamos iniciar aqui a gravação da terceira aula de revisão do relacionado à nossa prova N1 da Faculdade de São Lourenço. E eu separei para a aula de hoje procedimento especial dos crimes praticados pelo funcionário público, como forma de revisão. Tá? Deve estar bem fresco na memória de vocês, que não tem muito tempo que a gente tratou dessa matéria. E ela é o último ponto que eu delimitei como matéria que vai cair na prova. Tá? Então a gente começa nas ações penais ali postadas no portal, né? A nossa primeira matéria. E vamos até a funcionário público, procedimento especial, crimes praticados pelo funcionário público, inclusive. Tá? Então essa é a nossa última matéria. Procedimento especial dos crimes contra a honra, que é assédio, alçado, juizado especial. Procedimento na lei de drogas, que a gente chegou a falar, não cairá. Até porque a turma A em relação à turma B, há uma pequena diferença de uma aula, salvo engano, que depois eu vou repor a semana que vem para os alunos da turma A, que eles têm uma aula comigo na sexta-feira e nós somos prejudicados com alguns feriados na sexta-feira. Tá bom? Então eu vou, em relação ao recado para a turma A, vocês estão atrasados comigo em uma aula relativa ao procedimento dos crimes de drogas. Mas essa aula já está gravada, eu vou disponibilizar para vocês na quarta-feira que vem, tá? Na quarta-feira que vem ou mesmo nessa sexta-feira, pode ser que eu disponibilize. Mas que fique claro, hein, alunos do quinto A, não cairá procedimento de drogas na lei, tá? na N1, tá bom? Mas eu vou alimentar o sistema com essa aula para que vocês não fiquem desatualizados em relação ao conteúdo. É uma aula rápida, não é uma aula muito extensa, então vocês assistam por gentileza, tá? Vale a pena aí o Hugo, a Hélida, tá bom? O pessoal do A, o Filipão, os Gabriéis, a Carol, beleza? Tá bom? Então vamos aqui. Boa noite aí, Matheus, Yasmin chegando agora, Luciano. Beleza. Vocês que chegaram agora, eu tô gravando essa live. Vou tentar gravar em aproximadamente 15, 17 minutos no máximo. E vou disponibilizar essa live no portal de vocês também, tá? Quem entrou aí no portal deve ter reparado que eu já coloquei inclusive as aulas de revisão, as outras aulas aí, que eu entendi pertinentes, né? No caso, a aula relacionada a funcionário público, que foi uma aula mais extensa, que eu dei em 2 módulos, que eu vou dar vou fazer um apanhadão aqui, né? Um grande resumo nessa live de hoje, tá? Então vai ficar bastante material aí para vocês estudarem. Acabei a prova. A prova de vocês eu terminei agora à tarde. Gente do céu, vocês não imaginam o trabalho que está dando para os professores em casa. Tá? Eu falo por mim, né? Eu sou meio caxião, então eu fico muito preocupado com vocês, principalmente em termos de conteúdo. Então, montei a prova hoje do zero, sem copiar nenhuma questão. Não abri meu banco de questões aí para montar a prova. Claro que vão ter questões semelhantes, né? Eu já venho avisando aí ao longo das aulas as observações. N1, isso aqui para N1. Então é claro que questões semelhantes vão cair das que vocês treinaram, tá? Inclusive separei algumas hoje na atividade de frequência de vocês. Dá uma olhada lá. Mas eu fiz a prova do zero. Nós tivemos que montar aí 10 questões, só para vocês terem uma ideia da estrutura da prova. São 10 questões de múltipla escolha que a gente tem que fornecer para a mantenedora. A, B, C, D, E. E 6 questões discursivas. E a mantenedora vai fazer a adequação, né? Vai fazer a adequação de 6 de múltipla escolha e 4 discursivas. Né? Ou salvo engano, não lembro a prova vale
Prova vale 4, né? Prova vale 4. São 8 questões, então. Então, a mantenedora vai aproveitar aí 5 questões de múltipla escolha e 3 discursivas, eu acredito, né? Que é a estrutura da nossa N1. São 4 pontos, são 8 questões, 5 de múltipla escolha e 3 discursivas. Mas nós já apresentamos a mantenedora um número maior de questões, para a mantenedora fazer a escolha dessas questões, uma vez que nós temos 2 turmas, né? A e B. Tá? Então eu faço um apelo aos senhores, na condição de alunos responsáveis que os senhores são, responsáveis com a sua consciência e com o seu conhecimento, de sentarem sozinhos aí na frente do computador no dia e hora marcado para a prova. Vocês vão fazer uma boa prova, a prova está muito direta em relação ao conteúdo que nós ministramos aqui nas aulas que vocês têm acompanhado. São quase sempre os mesmos alunos aqui que vêm me acompanhando, né? E eu dou aula realmente para quem quer assistir às aulas, tá? E um momento aí de dificuldade, né? Eu sei que vocês estavam preparados aí para aulas presenciais, mas em razão de força maior isso não é possível. Então, de alguma forma, a gente está adequando, os professores têm se esforçado muito, trabalhando aí 3, 4 vezes o volume de tempo que a gente trabalhava com a aula presencial. Porque é claro que a gente prepara a aula presencial, mas prepara muito mais rápido. E vou para a sala de aula com material, com basicamente o giz e os pontos a serem colocados no quadro, né? É assim que eu faço nas minhas aulas. Então, para montar essa estrutura por trás é muito difícil. Tá? Eu sei que vocês aí que estão nessa sala virtual dão muito valor a isso. Muito obrigado, viu? De coração. E se preparem para N1, vai dar tudo certo. Vocês vão bem na prova, acredito que sim. E vão fazer uma boa avaliação do conhecimento, tá? Sobre os pontos que foram objeto de discussão agora na graduação, até N1. Beleza? Então, matéria da prova são as matérias postadas no portal, até funcionar procedimento especial dos crimes praticados por funcionário público, inclusive procedimento especial dos crimes contra a honra, que excedem a juizado, que excedem a alçada do GCRIM, não vai cair, e o procedimento da lei de drogas também não vai cair, tá? Vai ficar faltando em termos de procedimentos, eu já separei uma aula pronta, tem uma aula pronta boa para isso, do Tribunal do Júri, tá? Para a gente dar aspectos gerais do Tribunal do Júri, que eu vou disponibilizar no momento oportuno para vocês, depois das provas, com calma. Depois a gente parte para o tema prisões, beleza? Prisões, beleza? Modalidades de flagrante, modalidades de prisão em flagrante, prisão preventiva, tá? Vamos trabalhar com isso aí, o Instituto da Fiança, vamos comentar ele, beleza? Nós vamos fazer um encerramento de semestre bacana. Então vamos lá, não vamos perder tempo não, já falamos aqui aproximadamente 8 minutos. Vamos falar aqui sobre procedimento especial, tá? Todo mundo de acordo comigo? Vamos lá? Ok, vamos embora. Procedimento especial, então, do artigo 513 do Código de Processo Penal. É aqui que nós estamos, beleza? Crimes praticados pelo servidor público no exercício da função, ou se valendo da facilidade que o cargo lhe promove. Porque é claro que esse servidor público, antes de servidor público, é uma pessoa física comum. E como pessoa natural, pode cometer crime comum também, né? Pode cometer um homicídio, pode cometer um furto, um roubo, que não na condição de funcionário público. Então há que se aquilatar, no caso concreto, o conteúdo finalístico da ação desta pessoa, se ele estava agindo na condição de funcionário público, ou em benefício do cargo, ou pela facilidade que o cargo lhe proporciona, ou se ele cometeu um crime comum, que não aqueles tipos penais já delimitados entre o artigo 312 e o 326 do Código Penal. Tá? Para começo de conversa,
O artigo 500, o procedimento especial previsto no artigo 513 e seguintes do Código de Processo Penal. Questão da N1, hein? Tô lembrando aqui que eu separei uma questão dessa. Ele vale para todo tipo de servidor público? Não, né? Já fixamos isso, já temos isso em mente. Não vale. O artigo 513 do Código de Processo Penal, como procedimento especial dos crimes praticados pelo servidor público contra a administração pública, ele vale apenas para os servidores públicos comuns. Pessoal, me lembra aqui, como é que eu sei se o servidor público é comum ou ele é especial? Ou melhor dizendo, como é que eu sei se o servidor público é comum? Vai responder no 513 do Código de Processo Penal, ou ele é um servidor público que detém foro por prerrogativa de função, e esse sim é o servidor público especial. Ora, a legislação vai falar isso, é uma legislação esparsa, mas que está contida basicamente nas constituições estaduais, dos respectivos estados da Federação e do Distrito Federal, e também na Constituição Federal. A Constituição Federal trata, quando ela aborda ali o capítulo do Poder Executivo, do Judiciário, do Poder Legislativo, ela vai tratar nesses capítulos, de forma esparsa, quem detém foro por prerrogativa de função. E o foro por prerrogativa de função começa, pelo menos, no mínimo, no TJ dos Estados, nos Tribunais de Justiça, no âmbito da Justiça Estadual, ou, se o crime é federal, no âmbito dos TRFs. Começa ali no TRF e depois sobe ou ao STJ ou ao Supremo Tribunal Federal, dependendo do grau, né, do foro por prerrogativa de função do servidor público envolvido, tá? Exemplo, prefeito, Tribunal de Justiça, ou TRF, dependendo da matéria, do crime que ele cometer. Governadores, STJ, juiz de direito, TJ, promotor de justiça, TJ, e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá. Já delimitamos quem é o servidor público. É o servidor público comum, sobre o procedimento especial que nós vamos tratar aqui. Quais os tipos penais envolvidos? Artigo 312, crimes praticados contra a administração pública pelo servidor público ou mesmo pelo particular contra a administração pública. 312 ao 326. Ali estão os tipos penais. Não que quem detenha foro por prerrogativa de função também não incida nesses tipos. Incide sim. Tá? Incide sim. Só que vai responder segundo a Lei 8.038, que prevê o procedimento especial no STJ e no Supremo, ou segundo disposições regimentais no âmbito dos Tribunais de Justiça ou dos TRFs, ok? Para nós aqui, basta o 312 ao 326 nos crimes praticados pelo servidor no exercício da sua função. Vamos ao procedimento. Bom, no início, o procedimento é padrão. O delegado de polícia encerra o inquérito policial, envia à justiça, a justiça autua o processo com número, etc. O juiz abre vista ao promotor de justiça, o promotor de justiça, analisando justa causa, vê que há justa causa, requisitos mínimos de autoria e materialidade delitiva, e oferece a denúncia. Oferecida a denúncia, oferecida a inicial acusatória, aí o procedimento começa a ficar diferente, começa a ficar especial, nos termos do 513 seguintes do Código de Processo Penal. Olha só como é que é especial. O juiz de direito não recebe a denúncia, ele não dá aquele despacho solene, receba a inicial pelos seus próprios fundamentos, manda citar para a audiência de instrução e julgamento. Data e assina. Ele não faz isso. Ele recebe fisicamente a denúncia, uma vez que ela é acostada aos autos, mas ele não exerce um ato processual de recebimento da denúncia, como, por exemplo, um marco interruptivo da prescrição, que é o recebimento da inicial acusatória. Não faz isso. Ele se limita, depois da juntada, vamos colocar assim que é melhor, né? Depois da juntada da denúncia nos autos, esse juiz de direito se limita a atenção para o termo que eu vou cobrar nenhum, hein, que é diferente, um termo pelo outro. O juiz de direito, após a juntada da inicial acusatória nos autos, ele se limita a notificar o acusado, notificar o servidor público, para que ele
apresente resposta escrita ou, abre a parênteses, defesa prévia no prazo de 15 dias. Tá? Notificação, ou seja, ainda não estou integrando ele no processo penal, não dei início ao processo penal, porque o processo penal só tem início com o recebimento da inicial acusatória, isso não aconteceu. E ele tem um prazo até maior do que a do que a resposta à acusação na fase processual, que é de 10 dias. Ele tem 15 dias para apresentar a sua resposta escrita depois de regularmente notificado. Se ele, notificado, não apresentar a resposta à acusação, deve o juiz determinar aí a nomeação de defensor dativo. O Código de Processo Penal fala só em defensor. Mas eu não posso imaginar que esse defensor é o defensor público. Não, porque o defensor público é utilizado só para aquele hipossuficiente. Pode ser até o caso. Se for verificado no caso concreto, que nem todo servidor público é abastado, né, gente? Nem todo servidor público é abastado. Então pode ele ser auxiliado pelo defensor público, ser assistido pelo defensor público. Mas a expressão defensor do Código de Processo Penal se refere ao defensor dativo, que é aquela lista prévia organizada pela OAB. Deixa eu ver a pergunta do Luciano aqui. Nessa fase, ainda não é o processo em si, somente procedimento administrativo? Isso mesmo. O processo em si, que a gente chama de processo judicial, do efetivo processo penal, se dá com o recebimento da inicial acusatória. Não é processo em si, é procedimento administrativo. Bem lembrado. Estamos numa fase administrativa, tá? Então, o juiz notifica o servidor para que ele, no prazo de 15 dias, apresente defesa prévia, que é uma resposta à acusação. Resposta essa que já diz bem o Luciano aí, já engajando na pergunta dele, é uma resposta administrativa. É uma resposta de cunho administrativo. Posso dizer que a natureza jurídica da defesa prévia, da resposta à acusação na fase inicial do procedimento especial do 513, possui natureza jurídica de procedimento administrativo, porque não começou o processo penal ainda, não começou a fase judicial ainda, não é verdade? Já estamos nessa linha. Outro ponto, PN1. Essa defesa prévia, essa resposta administrativa não exige capacidade postulatória, ou seja, não precisa da figura do advogado. O advogado é facultativo nessa fase. Posso contratar, se eu quiser. Mas se eu quiser, eu posso responder a defesa prévia, a resposta à acusação nessa fase inicial, que é uma resposta administrativa. Beleza? Eu mesmo, servidor público. Desde que essa resposta, obviamente, seja escrita. Tá bom? E o juiz vai avaliar nesse momento se os meus argumentos, os documentos que eu juntei, são aptos a convencê-lo de que sequer a denúncia deve ser recebida. Então, se eu convencer o juiz que a denúncia do promotor de justiça é equivocada, o juiz não recebe a inicial acusatória com base na minha defesa administrativa, que eu fiz sozinho lá em casa, e extingue o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485 lá do Código de Processo Civil, ok? E encerramos o procedimento agora. É claro que o promotor de justiça pode apelar da decisão, isso é problema dele, mas encerrou o procedimento especial. Todavia, se o juiz não se convencer da resposta administrativa oferecida pelo servidor público, aí sim, em ato contínuo, em ato seguinte e contínuo, ele vai assentar na sua cadeira, abrir o computador, redigir o despacho de recebimento da inicial acusatória, receba a inicial acusatória, receba a denúncia pelos seus próprios fundamentos, diz que preenchidos os requisitos legais da justa causa, etc, etc. E a palavra vai mudar agora. Cito o acusado, agora ele está integrado na fase judicial, cito o acusado, a partir do recebimento, ele já está integrado, ele vai ser integrado com a citação, mas a denúncia já foi recebida, já iniciei a fase judicial, tá? Fase processual penal, fase judicial. Então, o juiz agora cita o acusado,
para comparecer à audiência de instrução e julgamento. A doutrina sugere que deveria vir aí uma nova defesa como resposta à acusação, mas não há necessidade. Na prática, não temos isso, né? Não temos aqui uma defesa, uma nova defesa apresentada aqui. Não há na prática, tá? Mas que se ela vier, não há prejuízo nenhum, vai somar para o procedimento, tá? Então, e a lei não fala em apresentação de uma nova defesa, tá? Diz que o juiz vai citar o servidor, já receber a denúncia, vai citar o servidor para que ele compareça à audiência de instrução, julgamento. Beleza? E na audiência de instrução, julgamento, a partir deste ponto, obrigatoriamente, independente do valor, independente da pena máxima fixada para o delito em abstrato, a lei não faz ressalvas, independente, eu acredito que todas elas ali do 312 ao 326 do Código Penal serão superior a 4 anos. A máxima. Mas independente da máxima fixada para o delito em abstrato, obrigatoriamente, durante a audiência de instrução e julgamento, seguiremos com o procedimento ordinário. E aqui nós encerramos o procedimento especial. Ok, senhores? Ok, meus queridos alunos? Há alguma dúvida, além da dúvida do querido Luciano? Há alguma dúvida para ser sanada no procedimento especial? Foi esse o conteúdo que eu separei para a live de vocês. Estamos mais do que municiados para a prova N1. Podem acreditar, tá? Beleza? Vamos encerrar, então. Não temos dúvida imediatas. O procedimento separado foi esse, tá bom? A revisão separada foi essa. Vou gravar ela, vou encerrando a revisão.